Vai conhecer o trabalho de uma queridíssima que tá vendo pro Você Bonita, falar de maquiagem bronzeada. Ai, gente, verão é tudo de bom, mas não precisa ficar tomando aquele sol que a gente sabe que também não faz bem. Mas uma maquiagem bronzeada e ficar com aquela carinha de saúde, parecendo que você tomou sol, é muito legal. A gente vai conversar com a Viviane Porto Andrade. Bem-vinda! Obrigada. Tudo bem? Tudo ótimo, Prazer e você? tê-la aqui. Tudo ótimo. Feliz Ano Novo. Obrigada pra vocês também. E, gente, essa maquiagem é tudo que eu queria aprender. Você não tá entendendo. Virou o ano, eu falei, tudo nossa, de bom, essa né? é aquela que, assim, você sai de manhã, de tarde, de noite. Exatamente. E tá sempre bonita e parece que você tomou sol naquele dia. Exatamente. Não é isso, Exatamente. Vivi? É uma coisa muito, muito bacana. Agora, a gente tem duas modelos, a Tayane e a Luísa. Você é a Luísa, bem-vinda. Olha o olho da Luísa, gente. O que é isso? Dá vontade de bater nela, né? Nossa, olha que olho maravilhoso. Parabéns. E sabe o que eu achei legal? Que a Luísa, quando a gente tá falando de pele bronzeada, obviamente, que até você pode contar, quando a gente fala das morenas, que já tem aí uma pele, né, mais bronzeada por natureza, esse destaque da maquiagem é ainda mais legal. Mas hoje você vai ensinar truques numa pele bem clara, que é difícil chegar nesse ponto do bronze. Exatamente, Carol. Né? Eu vou trazer um efeito bronzeado para essa pele, né? Trazendo a naturalidade, deixando aquele aspecto totalmente bronzeado. Então as mulheres, elas ficam o quê? Meio com receio de utilizar esse tipo de maquiagem bronzeada. Uhum. Por quê? Acha que a pele vai ficar muito escura ou até mesmo artificial. Porém, eu vou dar algumas dicas, deixando essa pele totalmente natural, podendo utilizar em qualquer hora do dia a dia, tanto de dia quanto à noite. Muito bom. Você já fez alguma coisa na pele dela? Já sim, já fiz toda a preparação da pele, higienizei, apliquei somente uma base e dei uma leve esfumada na região dos olhos e vou finalizar agora. Então, até pra gente entender, a base se mantém, é aquela da cor da nossa pele, Sim. Que é aquela que a gente tem. E aí, a partir de agora, que você vai dizer quais são os produtos Adequados para deixar esse efeito bronzeado na pele. Vamos lá. Vamos lá. Bom, primeiramente, eu vou utilizar um pó efeito bronzeado, tá? Ele tem essas duas versões, em efeito iluminador e efeito bronzeador. Então, eu vou aplicar com um pincelzinho de blush, tá? Então, eu vou pegar aqui uma pequena quantidade das duas tonalidades, tirando sempre um pouquinho do excesso, e vou começar aplicando, vira um pouquinho, aqui na região, ó, abaixo da maçã, tá? Ó, já para trazer o quê? Aquele efeito bronzeado pra pele. Ó, esfumando muito bem. É o pincel certo. Exatamente, o pincel de blush, tá? Então, eu aplico e vou esfumando muito bem este produto, e aí você já consegue visualizar esse efeito natural aqui, que é um efeito bronzeado que já dá pra pele. Oh, já muda mesmo. Já muda, né? Como fica super bonito. Legal. Você mostrou um duo, vamos dizer assim, né? Sim. Que tem aqui dois tons. O ideal, na hora de escolher um produto como esse, é realmente ter um de dois tons, ou se a gente tiver só esse tom mais escuro já é o suficiente? Não necessariamente precisa ser com duas tonalidades, tá? Tem produtos que são efeito totalmente bronzeado em um único tom. Também pode ser utilizado tranquilamente. Também dá certo. Porque eu tenho a impressão que esses que vêm com dois, é que, claro, você dá uma suavizada. Exatamente. Eu consigo escuro. dar uma iluminada também na região. Entendi. Tá aí, ó. Então, cada um... Aí, nesse caso, a gente pode fazer a escolha. Tem muitas marcas no mercado. Com certeza. Escolha aquela que você confia também, né? Certo? Vamos continuar. Então, eu vou pegar mais um pouquinho do produto e vou aplicar aqui, ó, bem rente, a raiz do cabelo, né? Porque geralmente, agora como estamos no verão, enfim, quando o sol bate sobre o rosto, geralmente a gente o quê? Queima mais região de testa, na região de nariz e queixo. Então, eu preciso o quê? Uniformizar bem essa região, né? Trazendo esse efeito bronzeado aqui pra pele. Vou aplicar do outro lado também. Deixa eu virar um pouquinho você. Já para trazer. Olha que legal. Fica super bonito, né? Então é embaixo do ossinho? Exatamente. Tá? Posso subir aqui um pouquinho para as têmporas também, que dá um efeito super bacana, tá? Finalizei. E o legal desse produto, Carol, é que eu posso utilizar também ele sobre o pescoço e o colo também, deixando aquele efeito super bronzeado para uniformizar totalmente com a região do rosto. Olha, mas fica bem interessante, né? E a pele dela é bem clarinha, já realçou. Bem clarinha, já na realçou. hora. Exatamente. Aqueles que têm um pouco de brilho, aqueles bronzers que já são assim, não são tão mates, né? Tem um pouco de brilho, são legais também ou é mais perigoso? Não, pode ser utilizado também tranquilamente, não tem problema
algum. Não vai ficar over, Não, né? não. Usar com cautela, né? Nada de exagero. Saber dosar na hora da aplicação. Perfeito. Tá? E aí? E aí, agora nós vamos para a região dos olhos. Que também vai ficar bronzeada. Exatamente. E isso só dá realmente com a maquiagem, porque com o sol é bem mais difícil. E olha que né? bacana, eu vou utilizar esse quinteto, porém eu vou usar essa tonalidade aqui, ó. Que é um tom Deixa eu mostrar para os meninos aqui. mais dourado, tá? Uma sombra mais acetinada, que tá usando bastante agora no verão. Tá, Certo? certo. Então eu vou utilizar, como eu já trabalhei aqui, fecha os olhos, Luísa. Na região dos olhos dela, eu trabalhei no canto externo, fiz um leve esfumado, mais puxado para um marrom. Porque o verão, ele já pede esse efeito bronzeado para nossa pele, não é verdade? Tá. Então, para a região dos olhos, para combinar com esse bronzeado da pele, eu vou trabalhar essa sombra mais acetinada. Então sempre vai um marronzinho para esfumar atrás, né, no fundo. Exatamente. E depois... Uma sombra mais acetinada, para mim dar um contraste na região dos olhos. Ó, eu venho depositando levemente em pálpebra, para trazer uma iluminação também para a pálpebra da Luísa. Bonito, hein? Olha lá. E o brilho também não fica over, fica Não legal. fica super discreto. Aliás, vamos aproveitar esse momento. A gente está com uma imagem aqui, até a gente vai colocar Olha na que tela para bacana. vocês visualizarem. Da Gisele, e claro, ela tá sempre muito bem iluminada, muito bem, parecendo que ela toma sol todo dia mesmo. Exatamente. Aí são os pontos que devem ser bronzeados. Exatamente, igual eu expliquei para você. Alto de testa, alto de maçã, que foi onde a gente bronzeou no rosto da Luísa. Sobre o queixo também e na região do nariz também para dar aquele efeito. Muito legal. Então lembrem-se dessa foto, desses pontos, que aí não tem erro. Exatamente. Muito bom. Tá bom? Vamos finalizar. Do outro lado eu venho aplicando aqui novamente, ó. Essa sombra. Pra iluminar a pálpebra. E o segredo também, Carol, é utilizar bastante máscara de cílios, tá? Pra valorizar bastante a região dos olhos. Tá. Muita máscara de cílios eu já apliquei aqui na Luísa. Então vocês podem ver que a região dos olhos, aplicando muita máscara de cílios, a gente consegue valorizar ainda mais essa região. E trazendo toda essa naturalidade. Um pouquinho assim, olha aqui essa. E ela é bem... Gente, ela é muito branquinha. Eu sou, hein, mas ela tá mais branquinha que eu. Que eu tomei um solzinho, tá parecendo um palmitinho. Você também tá com efeito bronzeado na pele, não, hoje né? os meninos fizeram. Eu vi. Hoje a gente fez um efeitinho bronzeado. Tá Sabe o super que eu ia te bonita. perguntar? A gente falou do bronzer, do pó e tal. Agora, aqueles corretivos que são mais cremosos, né? Sim, Aquela paleta de Pra fazer corretivos. contorno, enfim. O contorno também é um segredo do bronzeado ou o ideal é a gente utilizar esse tipo de produto? Olha, o mais indicado é utilizar esse tipo de produto. Tá. Porque aqui é para fazer um efeito bronzeado para a pele. Aqueles produtos são mais para fazer efeito de contorno, para dar mais profundidade. Não enfim. confundir, então, Exatamente. bronzeado com contorno. Exatamente, Essa era a minha totalmente dúvida. diferente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Exatamente. Então não adianta, eu vou investir naqueles que fica mais cremoso e tal, e achar que vai ficar bronzeado. Exatamente. O efeito bronzer tá nesses produtos aqui. Tá. Muito bom. Agora a gente vai para que parte? Vamos utilizar um blush super bonito também. Ainda tem blush. Que é o nosso blush mosaico. Super bonito, várias tonalidades. Tá. Então eu vou trazer o que agora? Um aspecto mais sutil para a pele, para dar aquele ar de saúde, né? Tá. Então eu venho aplicando aqui novamente com o pincelzinho de blush sobre maçã do rosto, para dar aquele toque de saúde. Ó. Levemente, Certo. tá? Para dar um leve acabamento. E ele também tem um brilhinho no fundo. Tem, bem sutilmente. Ele vai acima, um pouquinho, meio que misturando, mas um pouco acima Exatamente, daquele misturando com o bronzer para dar esse efeito de estar unindo um tom sobre o outro. Bonito, Fica super isso, hein? bonito. Olha lá. E vamos então fechar, né? Vamos finalizar com a boca, porque a boca também é importantíssima para deixar Exatamente, bronzeado, é o que vai né? dar vida, né, vitalidade e vai realçar ainda mais, combinando, né, com o bronzeado da pele. Vamos lá, o que você vai escolher então? Então, como nós estamos nessa estação que é o verão, né, então eu escolhi o quê? Um batom alaranjado. Ai, que bonito. Super bonito, combinando bastante aí com o bronzeado da pele da Luísa. Vamos lá. Então eu vou pegar aqui, ó, uma pequena Vai ficar bonito, vai ficar um colorido bem bonito, né? Vou separar. Antes de eu aplicar o batom, eu vou aplicar um lápis retrátil, que é um contorno labial, né? Pra mim trazer o contorno perfeito dos lábios dela. Tá. E olha que bacana, esse contorno, ele é um contorno incolor.
então ele se adequa a qualquer tonalidade de batom. Ai, que legal. Ele se chama, então, contorno de boca incolor. Labial. Incolor, tá? Então eu venho aqui, ó, delicadamente, aplicando sobre o contorno natural dos lábios. Tá. E vou finalizar os lábios. Aí. Com um batom alaranjado. Super em alta agora pro verão. Só que assim, ele fica um pouquinho esbranquiçadinho, né? Sim, mas a gente cobre com o batom? Cobre tá. perfeitamente. Ah, agora entendi. Tá. Olha que linda essa cor. Como realce. Uau! E eles são... assim, pode até ter com brilho, mas esse é um mate bem, né? Não, na verdade ele é um batom hidratante né? Por que um batom hidratante? Né? Principalmente agora pro verão, a boca fica meio ressecada. Tá. Se a gente utiliza um batom mate, às vezes a gente traz aquele ressecamento pros lábios, então a gente usa um batom mais hidratante para deixar com um aspecto aí também super bonito pros lábios. Aí... Venho finalizando. Ó, que lindo. Enquanto vai finalizando a boquinha, vamos dar uma olhada em umas mulheres lindas que já estão no efeito bronze, que a gente pode copiar ainda mais com essas dicas. Olha lá, na tela. Ah, tinha que ser, né? Número 1, né? Tá aí, Gisele, linda. Se quiser comentar, Vivi. Ó, Claudinha Leite também tá sempre assim. Olha, maravilhosa. Ó, Sabrina Sato. Todas com efeito bronzeado na pele, super bonito. Ai, a Alessandra Ambrosio. Ai, olha adoro, isso. linda. Olha como fica ainda mais jovem, né? Aí, ó. Quem que é mesmo? É a Rihanna, né? Rihanna. Aí já tá... Nossa, mas aí tá fatal, né? É, ó. A Ivete já usa sempre. Sempre você olha pra Ivete, ela tá bronzeada, né? Aí você fala, tá na Bahia. Não, é maquiagem mesmo. Aí, ó, maravilhosa, Angelina Jolie. Outro dia assisti, passou Malévola, né? Você assistiu, Juju, Malévola? Assisti com o João, Malévola. Ai, meu Deus. À noite o menino ficou pensando, acordou no dia seguinte falando da Malévola. E aí eu vou aplicar, pra finalizar os lábios, que agora é super tendência também, utilizar o gloss, o retorno do gloss. Tá. Né? Pra deixar o quê? Aquele efeito molhado. Nossa, que lindo. Lábios. Olha como brilha. Mas então, o gloss ficou uma época fora, assim? Exatamente. Devido a essa tendência agora dos batom mates, né? Então... O gloss agora pro verão tá super em alta para trazer esse efeito molhado pros lábios, que fica super bonito também. Pode ser utilizado sozinho ou sobre o batom no centro dos lábios. Tá aí. Boca bonita. Ficou, olha, são super colorido, porque ela tem a pele bem clarinha. Viveu assim. Vamos colocar o antes dela para vocês verem como. Nossa, gente. Muda, hein? Nossa, Luísa. Ó. Fica de ladinho pra gente ver aqui assim o bronze assim. Olha lá. Ai, adorei isso. Ficou um desenho bem bacana. Dá um efeito super bacana, Deixa eu chamar a Tayane. Vem pra cá, Tayane. Pra gente mostrar essa maquiagem. A da Tayane já tava pronta. Bem-vinda. Qual que é a diferença da maquiagem da Tayane? O que você destacou nela que, de repente, não muda? destaquei na Luísa, né? Bom, na região dos olhos, se vocês observarem, eu apliquei um delineador. Na Luísa, eu já não apliquei. Tá? Então eu quis deixar um olho mais dramático, aplicando um delineado. Tá. Dei uma iluminada também em algumas regiões do rosto com pó iluminador. E sobre os lábios, eu deixei um lábios mais discreto para o dia a dia. Então eu não quis acrescentar tanta cor e realçar tanto. Então eu deixei uma boca mais discreta, mais sutilmente. E se a gente usar assim uma cor de boca... Tranquilamente. Também fica bonito. Dá um ganho. Essas aqui, cores assim. vibrantes ou até mesmo tons de nudes fica super bonito agora pro verão. Muito bom. Obrigada, meninas. Agradecendo sempre Max Fama que manda as nossas modelos. Um beijo pra vocês. E passando o contato da queridíssima Viviane Porto Andrade. Tem o Insta aqui que vocês podem seguir, que é o @Viviane Porto de Andrade, tudo junto. Exatamente. Fica comprido mesmo, né? Viviane Porto de Andrade, o telefone 97388-7936. 97388-7936. Tá aí, todas as dicas pra não errar nesse verão. Pode sair assim o verão inteiro? Com certeza. Ai, eu adoro, fica lindo. Beijo, obrigada. Até a próxima, meninas. Sempre, vocês já vieram, né? Porque eu já conheço esses recheios. De casa, né? Obrigada, Carol. Tudo de bom pra você. Sempre, viu? Feliz ano novo. Obrigada, igualmente. Obrigada pela dica.